Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero estar meditando com os irmãos hoje a respeito de um assunto. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16. Apenas vamos considerar a parte A do versículo, que diz assim: digo, porém, andai em espírito. Andai em espírito. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto, esta palavra que o apóstolo Paulo direciona aos irmãos da igreja que ficava na Galácia. E o apóstolo Paulo, ele traz algumas informações importantes para essa igreja, mas também para os nossos dias. A palavra do Senhor diz que a palavra dele, ela é nova todos os dias, ou todas as manhãs. Então a Bíblia, ela nunca envelhece. A Bíblia, ela não envelhece. A palavra de Deus, ela é nova todos os dias. Todos os dias ela fala com alguém. Todos os dias ela fala comigo quando eu a leio, quando eu medito na palavra de Deus. E agora o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, ele está trazendo uma informação a partir do versículo 19, claro que o versículo 16, melhor dizendo, o versículo 16, ele é fundamentado pelos versículos anteriores. Porém, eu quero abrir aqui um leque para que a gente possa entrar um pouco nesta questão do andar em espírito. Andar em espírito exige do crente, exige do servo de Deus uma renúncia da carne a tal ponto da carne não dominar mais os meus sentimentos, não dominar mais o meu ímpeto. Eu preciso buscar de Deus essa orientação ao ponto de abrir mão de tudo aquilo que contrapõe a vontade do Espírito na minha vida. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, principalmente para os evangelhos, e falando do capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João, ele está trazendo também algumas informações que foram transmitidas pelo próprio Cristo. Mas antes disso, em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14,
e também o versículo de número 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos de Corinto? Ele está dizendo que só vai compreender as coisas do Espírito de Deus quem busca ser espiritual. O homem carnal ou o homem natural não vai entender as coisas do Espírito. Não vai compreender a ação do Espírito, porque lhe parece loucura. O homem natural e o homem carnal não pode ter essa conexão. Aí você pergunta, pastor, mas como eu faço para ser guiado pelo Espírito? Para chegar nesse nível onde o Espírito me direciona, e daí, então, aquele ou aquela será como o vento, que ninguém sabe de onde vem, muito menos para onde vai. Aqueles que são guiados pelo Espírito é exatamente desta forma. Porque está linkado à ideia de que o homem natural e o homem carnal não compreende. Então, se não compreende, esse que é direcionado pelo Espírito de Deus, ele é como o vento que sopra. Você não sabe de onde ele vem e não sabe para onde ele vai. Ou seja, as pessoas normais não vai te entender. Não vai conseguir te entender. Mas aqueles que são direcionados pelo Espírito, de fato, vai caminhar pelo caminho que o Espírito lhe direciona, vai transitar pela via que é direcionada pelo Espírito. Agora, como farei para que o Espírito de Deus me direcione em todas as coisas? Aí vai o texto de João, capítulo 15, a partir do versículo 1, onde o escritor registra: eu sou a videira verdadeira. Aqui quem está falando é o próprio Cristo. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Aí o versículo: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que Jesus está dizendo a eles aqui? Primeiro ponto, nós estamos, volta no versículo 2, por gentileza, amigo. Nós estamos linkados nele. Nós estamos linkados nele. Nele quem? Em Cristo. Vou repetir, nós estamos linkados em Cristo. Mas aí tem um detalhe importante para aqueles que estão conectados com Cristo. Ele está dizendo que toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Esse fruto, ele é gestado pelo Espírito em nossas vidas. É através do Espírito de Deus que você produz. É através do Espírito de Deus que você se torna um crente não estéril, mas um crente
que consegue gerar frutos dignos de louvor. O mesmo capítulo 15, o versículo 14 a seguir: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe que o seu senhor, que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então perceba que para nós ter uma vida direcionada pelo Espírito de Deus, o segredo está no versículo 2 do capítulo 15 de João. É uma base fundamental, ou seja, precisamos aceitar o processo de limpeza. Precisamos aceitar o processo de limpeza que é produzido, que é direcionado pela palavra de Deus. Então, eu preciso amar a palavra de Deus, porque o versículo 2, do capítulo 15, diz que nós estamos sendo limpos, mas aquele que está linkado nele, que não quer produzir fruto ou não produz fruto, ele tira. Então, esse agricultor, que é o Senhor Deus, que está lá no versículo 1, ele é extremamente criterioso. Se a planta, se o galho que está linkado nele não está produzindo fruto, ele corta. Mas aquele que está produzindo fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Isso significa dizer, se você percebe que está sendo trabalhado por Deus, que Deus de alguma maneira está trabalhando o seu caráter, está trabalhando algumas áreas da sua vida, você pode glorificar a Deus. Por quê? Porque se Ele está tratando você, é porque você já está produzindo e Ele quer que você produza mais. Porque é desejo de Deus que você produza mais. Você não está desligado, você está linkado. Então, se você está sendo podado, trabalhado, a palavra de Deus, ela está trabalhando você em alguma área da sua vida, então você vai produzir mais ainda. E qual que é o propósito destas coisas? É fazer com que o reino de Deus seja expandido, seja conhecido através da sua vida, através dos frutos que você produz, através daquilo que você faz. E isso precisa chamar a nossa atenção, principalmente nós que lidamos com diversas áreas dentro da igreja, trabalhamos em diversos departamentos na igreja. Nós precisamos ter essa consciência de que se nós estamos produzindo, esse fruto que eu estou produzindo não é para a minha glória, mas é para a glória de Deus. E ele só vai permanecer se eu tiver essa mentalidade de aquilo que estou fazendo, eu não faço porque eu sou bom, não faço porque eu posso, não faço porque eu sou grande, não faço porque eu sou inteligente, não faço porque eu tenho habilidade, nada disso. Se eu faço, estou produzindo, é porque eu estou sendo podado e eu estou tendo a condição de gerar fruto, e esse fruto precisa permanecer. Para que esse fruto permaneça, então eu preciso de dar a glória àquele que me faz produzir. Então eu estou sendo preparado para ser direcionado pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, ele está trabalhando a igreja de Gálatas,
ou os irmãos galácios, para que eles possam compreender que eles teriam que ser direcionados pelo Espírito de Deus. Agora, para ser direcionado pelo Espírito de Deus, é preciso tirar as vestes do eu. Vou repetir, é preciso tirar as vestes do eu posso. É preciso tirar a veste do eu. Sou eu que faço. Jesus nos deu um exemplo, e o apóstolo Paulo revela isso. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, por gentileza. Irmão Denis, coloca para nós, porque aqui há um exemplo, o melhor de todos. Para que a gente possa entender, olha o que o Senhor está dizendo por meio do apóstolo Paulo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, essa linguagem, de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e não era qualquer morte, a morte de cruz. Então, é até aí mesmo. Então, entenda que o próprio Cristo, ele dá a nós o exemplo de como receber a direção do Espírito. O que o apóstolo Paulo está tratando é algo muito profundo. Ele está falando da encarnação do Verbo, ele está falando do Senhor Deus, o Criador do universo, que agora ele, através de Cristo, ele esvazia-se de todo o seu poderio, de todos os seus atributos. É como se o Senhor, antes da encarnação, ele pegasse o seu poder, a sua glória, tudo que ele tinha com o Pai, e colocasse aqui do lado, é dele, continua sendo dele, porque ele é Deus, só que ele não vai fazer uso dessas coisas. Ele abriu mão de tudo para vir ao mundo, num corpo humano. Agora imagina, o Criador do universo, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ele se dá a condição de vestir uma capa de humilhação, que é o corpo do ser humano, que se contaminou ainda lá no Éden, e ele vem e encarna para viver entre os homens, porque se Deus falasse na sua língua, os homens não entenderiam. Então ele veio e encarnou, ficou no nível dos homens, para que pudesse ser compreendido. Mas o mais incrível é que, diante de tudo isso, ele abriu mão de tudo que ele tinha, simplesmente para ser direcionado pelo Espírito. Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado, conduzido, impelido pelo Espírito Santo, ou pelo Espírito de Deus, ao deserto. Então é isso aí, preste atenção. Quem é direcionado pelo Espírito de Deus, o Espírito conduz essa pessoa a passar por situações. Jesus, ele tinha acabado de voltar do batismo. Ele tinha acabado de descer as águas. E agora o Espírito o impele para o deserto. E lá no deserto, quantos dias que ele ficou? 40 dias. Mas não foi 40 dias apenas. Foi 40 dias, 40 noites em plena batalha. Ele estava em guerra
40 dias e 40 noites sem comer, jejuando, em guerra, em batalha. Porém, ele estava direcionado pelo Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você só vai conseguir vencer. Você só vai conseguir jejuar. Você só vai conseguir ler a Bíblia. Você só vai conseguir dobrar os joelhos e orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, se você estiver sendo direcionado pelo Espírito de Deus. É Ele quem impulsiona, é Ele quem motiva, é Ele quem dá o respaldo, é Ele quem faz essas coisas. Então, eu preciso entender, para eu ser direcionado pelo Espírito, eu preciso abrir mão da minha própria vontade. Abrir mão da minha própria vontade. Jesus tinha um propósito: fazer tudo o que o Pai lhe mandava. Jesus tinha um propósito: glorificar ao Pai. É João 17, oração sacerdotal. O propósito dele era glorificar o Pai. O propósito dele era fazer a vontade do Pai. Nós só vamos fazer a vontade de Deus se nós estiver sendo direcionado pelo Espírito. Por quê? Porque se nós não estiver sendo direcionado pelo Espírito, a nossa carne é teimosa. A nossa carne, ela agride. A nossa carne, ela é tendenciosa ao mal. A nossa carne, ela ama o pecado. A nossa carne sente prazer e é fortalecida pelo pecado. Mas aqueles que querem fazer a vontade de Deus precisam abrir mão dos sentimentos, dos desejos da carne para adequar a vontade do Espírito de Deus. É isso que Paulo está falando. Sedes guiados. Pode voltar para o texto original, Denis. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Sedes guiados pelo Espírito de Deus. Qual é o propósito? Se você for guiado pelo Espírito, você não vai cumprir os desejos da carne. É isso que ele está dizendo. Você não vai cumprir os desejos da carne. Agora, eu tenho um grande desafio e eu preciso preencher o meu coração. O meu coração não pode ficar vazio. Meu coração tem que estar cheio. E cheio daquilo que realmente precisa, para que eu evite aquilo que a carne mais ama. O que é que a carne mais ama? O pecado. Então coloca para nós Salmos 119, versículo de número 11, um texto conhecido de todos nós. Eu preciso preencher o meu coração exatamente com isto aqui. Eu escondi, eu guardei, eu fixei, eu plasmei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. O que vai fazer nós ser direcionados pelo Espírito, o que vai fazer nós evitar o pecado, é a palavra de Deus. Então você percebe que o que te faz evitar o pecado não é a oração? O que te faz resistir o pecado, evitar o pecado, é a palavra. Como assim, pastor? É o conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade é produzida pela palavra. A verdade é produzida pela palavra. Então o crente que não lê Bíblia, o crente que não gosta de Bíblia, o crente que não ama a Bíblia, o crente que não medita na Bíblia, ele vai ficar confundido. O pecado vai induzi-lo, o pecado vai dilubriá-lo, o pecado vai atraí-lo, o pecado vai engodá-lo. Daqui a pouquinho ele está misturado com o pecado, achando que o pecado não é pecado, sendo que o pecado continua sendo pecado. Mas o pecado só deixa de agir na nossa vida por meio da palavra de Deus, que está introduzida em nosso coração.
Então eu preciso amar a palavra, eu preciso praticar a palavra, porque ela traz os benefícios. Porque primeiro, eu vou conhecer, eu vou saber. O que Jesus está dizendo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só a verdade. Qual é a mentira que o diabo contou? Que poderia comer do fruto da árvore que Deus tinha dito para não comer? Qual é a mentira que o diabo contou? É que o ser humano pode pecar um pouquinho. Qual é a mentira que o pecado contou? É que o homem tem que ter liberdade para fazer aquilo que quiser. Qual é a mentira que o diabo conta todos os dias na cabeça das pessoas? É que as ideologias, elas têm que vir porque é necessário. Qual é a mentira que o diabo conta todos os dias para a criança ainda pequena, que nasceu menina e agora tem que ser menino porque nasceu no corpo errado? Qual é a mentira que o diabo conta? É por isso que Jesus está dizendo, e você precisa conhecer a verdade, porque só a verdade vai te libertar. Quem não se lembra de Jacó, que passou por mais de 13 anos em um luto de um filho vivo, só que ele não sabia, na cabeça de Jacó, José havia morrido. Só que José estava vivo e ainda como primeiro-ministro da maior potência do mundo daquela época. Mas quando Jacó viu o seu filho, viu o rosto do seu filho, a Bíblia diz que a sua alma reviveu. O que isso significa? A verdade da palavra ressuscita a nossa alma, traz ânimo para o nosso espírito, fortalece a nossa vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, que é a verdade, ela é capaz de fazer isso. Precisa conhecer a palavra. A palavra, ela transforma a nossa vida, ela modifica, ela muda o rumo da nossa história. Qual é a mentira que o diabo conta para as pessoas? Que você precisa, olha só, presta atenção aqui, que o ser humano, você precisa construir a sua própria história. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Você precisa construir sua história. Você precisa construir a sua história. Quem já ouviu isso? Você precisa construir a sua história. Deixa eu te falar um negócio para você. Você não precisa construir a sua história. Salmo 139 diz que o Senhor já construiu a nossa história. Qual é o nosso papel? Viver a história que o Senhor Deus construiu para nós. Esse é o nosso desafio, é viver aquilo que Ele escreveu ao nosso respeito. Por que a gente sofre? Por que nós estamos dando cabeçada, batendo contra a parede, o negócio não funciona? É porque nós estamos escrevendo a nossa própria história. Nós estamos com a caneta, nós estamos com o lápis, nós estamos com as folhas, escrevendo a nossa própria história, sendo que na verdade não precisa, a nossa história já foi escrita. Salmo 139 diz que todos os meus dias já foram escritos. Agora imagine a grandeza de Deus ao seu respeito e ao meu respeito, a grandeza de Deus nas nossas vidas. Antes de nós nascer, o Senhor já havia escrito a nossa história. Interessante pensar sobre isso, porque Ele escreveu a nossa história no nosso passado. Para nós viver o presente, caminhando para o futuro. Quem é direcionado pelo Espírito vai viver exatamente a história que Deus escreveu. E aí a gente pode se despertar em algum momento. Talvez até hoje você não viveu a história que Deus escreveu para você. Talvez até hoje você está vivendo a sua própria história, por isso que às vezes está dando cabeçada, está sofrendo, está passando por tantos perrengues na vida e ainda continua insistindo em escrever a própria história. Tem um homem na Bíblia que está lá no livro do Gênesis, nos primeiros capítulos do Gênesis. O nome dele é Enoque. E a Bíblia diz, Moisés escrevendo Gênesis, diz: e depois que Enoque teve um filho, seu primeiro filho, Enoque andou com Deus.
Mas depois que Enoque andou com Deus, a vida dele se transformou. Ao ponto de Enoque ser levado e ninguém mais o viu. Qual era a história que Deus tinha escrito para Enoque? Que Enoque tipificaria a igreja. Mas percebe-se no texto que durante um período da sua vida ele não entendeu, ele não havia entendido. Mas chegou um ponto, quando ele teve o primeiro filho, Enoque entendeu que precisava caminhar com Deus. A mensagem do Senhor Deus para as nossas vidas hoje é: nós precisamos começar a ser direcionado pelo Espírito para poder caminhar com Deus, para poder transitar na via em que Deus está, fazer exatamente aquilo que Deus quer, aquilo que Deus determinou. Só que nós temos um desafio enorme. E finalizo agora. Nós temos um desafio enorme. Nós que vivemos no século 21, nós fomos afetados, irmão Wanden, nós fomos afetados pelo desânimo, pelo cansaço, a fadiga mental. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão fadigadas. Você vê pessoas que estão desempregadas, cansadas. Pessoas que não conseguiu ainda arrumar um trabalho, cansadas e fadigadas mentalmente. Nós estamos vivendo exatamente essa época desse enfado. Mas é exatamente nesse tempo de enfado que nós precisamos de nos colocar de pé para viver o que Deus tem para as nossas vidas. Vai ser desafiador para mim, como vai ser desafiador para você também. O desafio é enorme. Presta atenção aqui. Quem é crente aqui há mais de 20 anos? Dá um sinal aí. Há mais de 20 anos. Quem é crente aqui há mais de 15 anos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu nasci num lar cristão. A igreja onde eu nasci, a igreja onde eu fui criado, nós estamos muito distante daquela realidade. A transição dos tempos e das épocas afetou a igreja. Mas a igreja não morreu. Mas as pessoas eram mais avivadas. As pessoas oravam mais. Os crentes daquela época tinham mais temor. Eu lembro que para uma pessoa faltar a ceia, irmão, tinha que estar com uma doença muito grave. E mesmo assim, justificava para a liderança da igreja: eu não pude ir, pastor, eu não pude ir por isso e por aquilo. Existia um temor no coração das pessoas. A igreja do século 21, ela perdeu em muito o temor. Nós estamos envolvidos, eu faço parte dessa igreja de hoje. E eu sei o quanto isso é difícil, e nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar se nós queremos de fato receber algo da parte de Deus. O derramado Espírito continua ativo. Mas agora, se eu quero, eu preciso me esforçar um pouco mais.
O que o apóstolo Paulo, que eu considero ele o escritor de Hebreus, no capítulo 12, o versículo de número 1, se cumpre nos dias de hoje. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Nós estamos embaraçados. Nós estamos embaraçados, precisamos nos desembaraçar. Esse embaraço tem gerado fadiga em nós. Nós precisamos ser direcionados pelo Espírito. Quem é crente há 20 anos, há mais de 20 anos, sabe que, como funcionavam as nossas igrejas naquele tempo, irmão Wagner? Os nossos cultos. Nossos cultos funcionavam terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E a igreja estava ali presente o tempo todo. Pastor, é outro tempo? Sim, é outro tempo. E as pessoas trabalhavam do mesmo jeito, porque precisavam comer. Precisavam sustentar a família. Mas nós estamos vivendo um momento de fragilidade da humanidade. Por isso nós precisamos nos apegar ao Espírito de Deus. Buscar de Deus a orientação para saber o que Ele de fato quer de nós e como nós vamos lidar com essa situação. Por quê? Porque a tendência é piorar. Tem um versículo na Bíblia que diz que os dias do Senhor vai ser abreviado. Vai ser abreviado. Por quê? Porque a frieza tomará conta. E nós precisamos ficar atentos. Porque ainda acredito que nós, que estamos aqui, ainda somos. E fazemos parte daquela geração lá de trás. E nós precisamos continuar firme. Nós não podemos desanimar. Precisamos erguer a cabeça, saber que nós representamos o Senhor Jesus aqui na terra. Olha o que está dizendo aí. E quem é que está dizendo isso aqui? É o próprio Cristo. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Presta atenção. O fim está próximo. Nós demos uma frase no livro de Escatologia que estudamos, terminamos ontem. A frase era o seguinte: a humanidade está à beira da eternidade. A humanidade está à beira da eternidade. Nós estamos próximo da eternidade. Precisamos ficar atentos. Precisamos ser direcionados pelo Espírito. Precisamos buscar força no Espírito para que a gente consiga avançar e alcançar o céu de glória, que é o maior propósito, que é a razão de todos nós estar aqui. É a Nova Jerusalém, é alcançar o céu, é morar com Cristo, é viver a eternidade ao lado do Criador. Então eu preciso esforçar um pouco mais, ajudar, pegar na mão daquele que está mais fraco, ajudar ele a ficar de pé, para que a gente possa continuar caminhando. Andai em espírito. Ou seja, seja direcionado pelo Espírito de Deus. Se você não experimentou, experimente isso. Ser direcionado pelo Espírito. Ser direcionado pelo Espírito Santo é algo totalmente diferente. Fica de pé, vamos orar. É preciso pagar um preço para ser cheio do Espírito. Pastor, qual é o preço que eu pago? A renúncia, abrir mão. Abra mão. Abra mão. Leia a Bíblia. Abra mão das coisas. Venha orar. Venha para os valentes da madrugada.
venha para o ciclo de oração, venha para o culto de quinta-feira. Deixa eu dizer uma coisa para você, as coisas não vão cair na sua cabeça. Você precisa pagar um preço por aquilo que você deseja. E às vezes o preço é alto, é de renúncia, é de lágrimas, é de joelhos calejados, é ser diferente mesmo. Você não tem que ser igual a todo mundo, não tem que agradar a todo mundo, você precisa agradar a Deus, você precisa caminhar com Deus, você precisa ser cheio do Espírito de Deus. Sua vida vai ser diferente. Comece a pagar o preço na oração e na leitura da Bíblia. O apóstolo Pedro disse, você precisa crescer na graça e no conhecimento, tem que ter o equilíbrio, tem que orar, mas também tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, mas também tem que orar, é graça e conhecimento, tem que caminhar junto. Deus abençoe a sua vida, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da graça de Deus. Seja cheio de Deus, seja cheia de Deus. Não precisa ficar contando para ninguém que você está orando 1 hora, 2 horas. Não precisa contar para ninguém que você está lendo a Bíblia. Não precisa contar para ninguém. Você precisa contar para Jesus. Feche os seus olhos, Senhor nosso Deus. É no nome de Jesus Cristo, Pai, que eu oro neste momento juntamente com os meus irmãos. A Tua palavra nos ensinou hoje, Pai, que nós precisamos ser cheios do Teu Espírito para ser direcionado, ó Deus, por Ele. E para ser cheio do Espírito, precisamos abrir mão do nosso eu, das nossas vontades próprias, dos nossos desejos próprios, para atender à vontade do Espírito. Precisamos encher e preencher o vazio do nosso coração com a Tua palavra. Precisamos compreender a Tua palavra. Senhor, abençoa os meus irmãos que estão aqui. Encha eles da Tua presença, dê revelação com os céus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa estar com cada um deles enquanto eles dormem, que eles possam acordar, ó Deus, falando em mistério, com as lágrimas sendo derramadas. Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa a Tua igreja. Nós não ficaremos embaraçados com negócios dessa vida, mas nos posicionaremos para a glória do Teu nome, Pai. Pai, no nome de Jesus, abençoa a Tua igreja e nos encha da Tua graça. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém.